sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aleluia. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Estou dependente do Senhor mais e mais. Ilumina-me neste momento. Amém. Este salmo, ele foi escrito pelo rei Davi. Disse que ele escreveu esse salmo na unificação do reino e que ele escreveu para comemorar a união do reino de Israel. Os juízes, o período teocrático durou ali uns 300 anos. E diz a Bíblia que o período teocrático, o período dos juízes, era um período onde o povo fazia o que queria. Um juiz dirigia em uma cidade, outro juiz dirigia na outra cidade. Existia diversos governos dentro de Israel, e um dirigia de um jeito, outro do outro. O povo não tinha união, a palavra de Deus não era coesa. As pessoas adoravam a palavra de Deus no monte Gilboa, no monte Hermon, no monte Moriá, no monte tal, no lugar tal, no templo, na igreja, em casa. Eles não tinham uma unificação religiosa de aprendizado da palavra de Deus. Passou-se o período do juízo, o povo cansou disso e disse: basta, nós queremos um rei. E aí falaram com Samuel, que foi o último juiz que se sentiu rejeitado, e a história nós já sabemos. Ele falou a Deus e Deus disse: o povo não rejeita a ti, Samuel, mas a mim, então vamos dar aí um rei. Deram um rei ao povo, de acordo com a vontade do povo. Esse rei não foi lá essas coisas. Saul também não foi uma pessoa que desse muita ênfase à palavra de Deus. Pelo contrário, a arca estava abandonada, o templo estava abandonado, as coisas de Deus não funcionavam na época de Saul. Saul não foi lá essas coisas. E o reino de Deus continuava ali parado, a igreja, o povo continuava sem crescer espiritualmente, era uma fraqueza espiritual. O povo não se encontrava, não estava abençoado. O povo estava pobre de tudo, totalmente. E quando Saul morreu, foi rejeitado por Deus e foi entregue à mão dos filisteus ali. E Davi foi ungido por Samuel, ainda Saul sendo vivo, na casa de seu pai Jessé. E quando Davi morreu, Saul morreu, Davi assumiu o reinado em Judá, na tribo do norte, na tribo do sul. É claro que naquela época ainda não havia essa definição, mas como Saul morreu, virou uma confusão. Então o Abner, o capitão da guarda de Davi, pegou a Esbozete e fez Mefibosete e fez ele rei. E Davi foi feito rei pelo povo de Judá. O rei ficou desunido, muito mais ainda. Com a morte de um rei, aconteceram a unção de 2 reis, só que o reino estava em trevas, as coisas não andavam, o povo padecia ainda. E houve uma guerra civil, estourou naquela nação para piorar a situação. Os filhos de Israel começaram a lutar e a guerrear com o povo de Judá. O distanciamento de Deus, as coisas quando não andam de acordo com a palavra de Deus, tende a piorar.
Estava em trevas o rei. O povo estava entregue a uma situação diabólica, escarnecedora. Mas, como Davi já foi ungido a segunda vez, Davi era uma pessoa que entendia de unção. Samuel ungiu, o povo de Judá chamou ele e também ungiu. Só que a tribo do norte, os israelitas, aqueles que estavam para o lado de Samaria, não admitiram Davi como rei, e por isso a guerra. 7 anos e meio, 6 meses de guerra, e o povo precisava urgentemente de uma solução, porque enquanto o reinado de Davi fortalecia por Deus, o povo do norte enfraquecia. Então eles abriram os olhos e viram que sem Deus não dá para continuar. E vieram os anciãos a falar com Davi e disseram: Davi, queremos que seja rei sobre nós também, porque Deus te ungiu. Ainda quando Saul reinava, e disseste que tu ias ser campeão sobre todo Israel. E aqui já vai uma palavra para a igreja: aquilo que Deus promete, Ele cumpre, ainda que pareça ao contrário. Amém? Amém. Isso é a verdade. E ali fizeram um acordo. E sabe o que aconteceu? Davi disse: ok, vocês querem me ungir? Eu aceito. Aí ele fez o que está escrito no Salmo 23, colocou-se de joelho, pegou a taça e disse: joga óleo, mas eu quero unção, e quero unção de verdade. Segurou a taça e disse: unja a minha cabeça com óleo até a taça transbordar. Confira no Salmo 23. E eles pegaram o azeite com óleo e jogaram em Davi, e aquele azeite caía e derramava-se sobre a taça. E quando a taça estava se enchendo, eles paravam em Davi: até que a taça transborde, encha, derrama azeite sobre minha vida. Quem está entendendo o sério? Glória a Deus. O teu cálice tem que estar como o cálice do Salmo 23, cheio de azeite até transbordar. Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice Transborda. Sabe por quê, igreja? Porque onde tem cálice cheio tem poder. Onde tem cálice cheio tem união. Onde tem cálice cheio tem direção de Deus. Onde tem cálice cheio tem unção na casa. Onde tem cálice cheio tem fartura. Onde tem cálice cheio tem bênção. Onde tem cálice cheio, a luz de Deus brilha, Satanás corre, e você e eu somos abençoados. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi estava ali, confessando, e o azeite descendo sobre ele. Enche o cálice, o povo parava: enche, só pare de jogar óleo na minha cabeça e o cálice encher. Aleluia, Jesus. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ó, como é bom, é agradável que os irmãos vivam em união. Quando eles saíram dali, o reino de Deus estava unido, 12 tribos como era no princípio, não mais dividida, não mais separada, mas sim unificada.
Aí ele escreveu esse salmo porque os filhos de Israel que já não adoravam ao Senhor passaram aqui onde estava a arca. Todos eles vinham do norte, vinham do sul, do leste e do oeste para adorar o Senhor juntos, unidos em Jerusalém, sem distinção. Os irmãos agora podiam andar de reino a reino, de lado a lado, sem ter medo de morrer, sem ter medo de ser ferido. Onde um chegava, apertava a mão do outro. Efraim apertava a mão de Judá, Efraim apertava a mão de Rubem, Rubem apertava a mão de todos os outros. Eu não entendo como é que a igreja do pastor hoje, Tiago, como é que as igrejas hoje são desunidas. Esses dias eu entrei numa igreja grande e comecei a orar 3 horas da tarde. O pastor gritou lá de cima: para com isso aí! Ué, é a igreja de Deus? Porque eu estava orando no banco lá e eu exaltei um pouco a voz. Eu não posso orar, estou na casa de Deus. Gente, que diferença é essa? Olha as igrejas, a separação, às vezes o mesmo ministério. O reino dividido, o reino não prevalecerá. Essa é a palavra de Deus. Se Satanás lutar contra Satanás, ele cai, quanto mais os filhos de Deus. A igreja do Senhor tem que estar unida para prosperar, para crescer, para ser abençoada, para chamar a atenção de papai de Deus. Aleluia. Eu não sei se quem escolheu esse tema estava pensando numa pregação dessas, mas eu sou ortodoxo, eu sou fiel à palavra, tá? Eu sigo ela aqui no sentido em que o autor estava querendo transmitir para aquele povo. E a alegria daquele povo era imensa, porque eles podiam andar no reino agora, sem medo de morrer, sem medo de inimizade. Podiam entrar na casa do Senhor e fazer o seu sacrifício. Podiam levar o seu dízimo, a sua oferta, a sua adoração. Como óleo precioso sobre a cabeça. Escute, o óleo, ele simboliza muitas coisas. O azeite pode ser o Espírito Santo. Nesse caso aqui, ele está simbolizando algumas coisas. O Senhor em Êxodo, deixa eu ver aqui se eu sou ruim de memória. Em Êxodo 30, 22 ao 33, o Senhor dá uma receita de como era feito esse óleo. Uma receitinha básica, e ele falava: olha, Moisés, tu vai fazer esse óleo, pegar o óleo fino da oliveira, e tu vai misturar com mirra, com canela, tu vai misturar com cálamo, e tu vai misturar com cássia. E quando Davi escreveu isso aqui, ele estava pensando numa coisa. Uma das coisas, porque era como azeite? Porque o azeite simboliza riqueza. Quem tinha azeite na época era milionário. O azeite na época era aquele azeite que Eliseu transformou o azeite da viúva, lembra? E deixou ela rica. Isso é um prato cheio para a teologia da prosperidade, amém? Vamos supor que eu esteja prosperando hoje, falando de prosperidade e transmitindo isso para vocês, ok? Era isso um dos motivos. O outro motivo pelo qual Davi estava falando aqui é que aquele perfume que Deus fez era agradável. Veja bem, um perfumista, hoje você tem diversas marcas de perfume. Nós que somos mais
Humildes, nós usamos Avon, usamos Natura, usamos não sei o quê, mas tem escassez da vida aí, tem muito perfume caro. E aquele perfume era uma receita especial de Deus. Então, quando jogava aquele azeite sobre a cabeça do sacerdote, o perfume exalava, enchia a casa, era aquela coisa maravilhosa. Então, Davi dizia que a união do povo de Deus era tão agradável quanto aquele cheiro. Vocês entendem? A união do povo de Deus é algo inexplicável, maravilhoso. E o outro motivo? Esse azeite, Deus disse: olha, tu vai fazer esse azeite, mas não vai ungir outra coisa senão os utensílios da casa de Deus, da minha casa de adoração. E tu vai jogar este azeite na cabeça do sumo sacerdote. De pessoas, só o sumo sacerdote podia usar este azeite. Agora deixa eu falar uma coisa para cá. Muitos dos pastores hoje em dia não sabem o que é ser pastor. Isso significa que nós temos uma responsabilidade tão grande. Todos nós temos o Espírito Santo. Todo filho de Deus que vai morar no céu tem a unção do Espírito Santo e tem dons do Espírito Santo. Mas sobre o sacerdote, pastor, há uma unção que é só sua, para dirigir bem a casa do Senhor, para orar pelos filhos de Deus, para abençoar a igreja de Deus. E Deus disse: só sobre Arão. Então Arão se punha de joelho, e aquele azeite era entornado sobre a sua cabeça de tal maneira. Agora você imagina, já imaginou tomar um banho de azeite? Era um banho literalmente para simbolizar que o vaso do crente tem que estar cheio. E aquele azeite era derramado, aquele tornel de azeite, sobre a cabeça de Arão, e descia sobre as barbas, e entrava sobre o colarinho. E o sacerdote tinha uma orla, não era essa, aqui, e descia sobre todo o corpo dele e molhava a orla. Sabe o que é isso, igreja? Isso pode ser o verdadeiro motivo pelo qual o salmista disse que a unção do óleo, ela unifica o sacerdote da cabeça aos pés. O que eu estou lhe dizendo? Que a igreja do Senhor tem que estar unida da porta. Aleluia! Que a sua casa e a minha casa tem que estar unida do adolescente ao adulto, ao bebê. E até os cachorros têm que participar da união. Os gatos também, porque a Bíblia diz que quem não cuida bem dos animais peca. Fala Deus, aleluia, glória a Deus. Tem que ter respeito pelas criaturas de Deus. União, unificação, aleluia, coesão. A Bíblia falando em Eclesiastes, capítulo 4, 9 ao 12, ela diz o seguinte: que se dois se lhe resistirem, dois resistirão a esse um, e o vencerão. Mas o terceiro, o cordão de 3 dobras, é mais difícil quebrar ainda. Sabe o que ele está querendo dizer? E aqui Salomão está falando exatamente do casamento. Por quê? A primeira igreja das pessoas é o casamento. Quando não há unidade no casamento, há separação. Quem é esse cordão de 3 dobras? Vamos achar que 2 dobras. 1 é o marido, 2 é a esposa, 3 é a presença de Deus no lar. É a unção do crente no lar. O cordão
salmista, não contente com isso, ele resolve ir mais fundo na linguagem. O Monte Hermon é um monte que está lá no norte de Israel, junto com a Síria, no território da Síria. É um monte super alto. Eu nunca fui lá. Pretendo ir. Mas, como a gente não é bobo, a gente vê no mapa, né? A gente vai lá no Atlas, a gente vai agora é Google, né? A gente vai no Google e está pertinho. Israel fica perto. Fica uma beleza. E o Monte de Sião lá no outro extremo, lá na ponta do Jordão, que é onde está Jerusalém, perto de Jerusalém. Só que o salmista diz o seguinte, ó: o qual desce pela barba de Arão e desce para a gola de sua veste. Está falando do azeite. Mas do monte ele diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Como assim? O monte é um monte muito alto. E parte das águas do Rio Jordão, das afluentes do Rio Jordão, desce do congelamento dessas geleiras, que fazem a água de lá no sol, fazem uma área pantanosa e dali escorre formando o Rio Jordão até o Mar Morto. Como assim? Um monte tão distante do outro? E as águas lá vão parar no Monte Sião? Então derrete a geleira lá, o vento fica cheio de bolhas de água e leva e vai refrescar onde? No outro extremo do país, no Monte Sião, trazendo prosperidade, trazendo coisas boas para a agricultura, clima fresco e rio cheio. Mais uma vez o salmista está dizendo o que, gente? Que a união produz a unificação. E ela é capaz de produzir o quê? Bonança. Portanto, que nós venhamos entender que a mesmo azeite que unifica o corpo de Arão, dos pés à cabeça, da cabeça ao planta do pé, é o mesmo azeite que traz o orvalho do Hermon até o Monte Sião. É o azeite que passa de mim para o diácono Alberto. É feliz o nome, viu? Não sou bom de nome não, mas aprendi. Para o meu querido pastor, obreiro, daqui para aí não custa nada para Deus. De lá para cá não custa nada. A igreja é um corpo onde o azeite desce, onde Deus abençoa de uma só vez. A igreja unida é um corpo sadio. O povo saía do extremo do país para ir a Jerusalém. E no meio do deserto eles encostavam naquelas ribanceiras, próximas às sombras que havia no rio, ao lado daquelas furnas, daquelas rochas, e descansavam e começavam a tocar. Vocês que são músicos, que eu tivesse esse dom, que eu ia pegar um violão agora. É bom demais, você não sabe o poder que vocês têm nas mãos. A Bíblia diz que Davi tinha uma unção tão grande quando tocava que os demônios fugiam. Tem gente que não valoriza o que Deus dá. Você que canta, você que toca. Eu quero ser pastor, não dá, Deus está te dando essa unção. Mas acontece que a Deus dá muitos dons. Paulo tinha muitos dons, Pedro tinha muitos dons, e Davi era um rei maravilhoso.
de cantar? Amém. Aleluia. Você está unido a mim, porque eu só tenho o dom de pregar. Mesmo assim, tem dia que eu prego uma vez, você tem outro dia que eu não prego nada. Porque eu preciso da unção de Deus. Eu preciso da oração dos irmãos para pregar. Oh, vamos valorizar o que Deus dá. Porque a minha voz pode te encher do Espírito. E você estando cheio do Espírito, você é bênção. É você cantando, é você tocando, é eu pregando, é nós orando, que Deus trabalha em nosso meio. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Já pensou o Alberto, desculpa pegar você como exemplo, viajando lá de Gileade, que é do outro lado do Jordão, para ir a Jerusalém, aí chega meio dia cansado, né? Aí se encosta, mas ele está muito alegre, porque ele vai para a casa do Senhor e agora ele pode. Aí ele diz: oh, que bom! Eita, isso aí é nada aqui, né? Oh, glória a Deus! Oh, que bom! Oh, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Era isso que eles cantavam, porque eles estavam cheios de Deus, cheios de alegria. Como óleo poderoso sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Você quer bênção maior do que essa? Você quer promessa maior do que essa? Ele diz em São João 10: eu e meu Pai somos um só. Aleluia. Vocês, fariseus, vocês, escribas, vocês não acreditam nos milagres que eu faço, mas querem um testemunho. Querem que eu prove de forma especial, mas de que forma, se todos os milagres que só eu posso fazer eu já fiz? E vocês não se unem a mim. Às vezes, igreja, é preciso que nós reconheçamos a obra de Deus em nossa vida. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: porque se vós estiverdes em mim e eu em vós, vós dareis fruto. E o fruto é vida. Aleluia. E é isso que Deus está nos dando hoje. Aleluia. Vida, dessa Glória a Deus. prosperidade, comunhão, amor. Deus. Então pegamos algumas lições, qual que a unção de Deus faz a diferença, qual que a união faz a força e não permite a derrota, qual que a união do corpo da igreja é a união do próprio Deus, qual que está ligado em Deus é estar vivo. Amém? Amém.